Bem-vindos, boa noite. Um momentinho aqui. Fixar o comentário. Hoje vamos ser transmitidos em outro Instagram, tá? Vamos aí convidar o grupo Faro Luz, que vai nos ajudar aí na transmissão das mensagens de Jesus hoje. Tá, vou chamar. Olá. Olá! Tudo bom? Tudo beleza? Beleza, boa noite. Deixa eu só acender as luzes aqui que tá escuro. Tudo tranquilo? Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa entrar um pessoal um pouquinho mais aí. Bem-vindos aí. Deixa entrar mais um pouquinho de gente aí para você poder Vou deixar a música aqui um pouquinho. poder iniciar. E a semana foi boa? Foi tranquila. Os perrengues aí, outros lá, faz parte, né? Mas tá tudo bem. Exatamente. Tudo bom? Prazer conhecer aí, né? Prazer também. Eu divulguei ontem, né? Mas aí teve esse probleminha, não deu para você ficar... Não, entrar ao vivo ontem, né? Ontem não, mas hoje estou aqui, em nome de Jesus, graças a Deus. Então vamos lá. Eu já começo, vou entrando aí. Conseguiu ouvir o CD que eu te mandei? Algumas músicas. Ainda não. É. Então hoje será retransmitido aqui. Hoje será retransmitido aqui a tua live pelo canal do Faro Luz. Vai ser pelo teu e retransmitido por aqui. Daqui a pouco eu saio e você fica à vontade. A tela vai continuar dividida, mas o pessoal vai ficar assistindo. Ok. Você aí. Tá bom. Okay. Obrigada, gratidão aí. Já começamos já. Vou deixar a música rodando aqui e o pessoal vai chegando. Exatamente. Vou dar mute no meu microfone e você fica bem à vontade. Tá bem? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, vamos deixar a música aí rolando, tá? Vocês vão chegando por aqui e a gente começa o estudo, tá bom? Me chamo Babi, para quem não me conhece, tá? Sou de Recife aqui e a gente começa o estudo. Bem-vindos, quem chega por aí, bem-vindos, bem-vindos. Olá. Opa! Ari, Jacira, Darcinha, Camila, Indiana, é Carol, né? Valentina, Alice, Brenda, Lucas, Felícia, Efraim, Rinaldo, Luciane e Linda chegou aí. Gratidão aí pela companhia. Daqui a pouco a gente começa. Sabrina, bem-vinda. Boa noite. Hoje estamos sendo transmitidos também pelo Instagram, né, do Faro Luz, tá? Se travar, vocês saem da live e voltam, porque o Instagram ultimamente está cheio de problemas. Felizmente.
Isa, bem-vinda. Me chamo Babi, para quem não me conhece, está chegando aí pela primeira vez. Bem-vindo, tá? Vamos começar, vamos fazer a oração, o estudo, tá? Fiquem à vontade em fechar os olhos. Música Fé Espírito, seja bem-vinda. Anastácia, bem-vinda. Boa noite. Vamos começar com uma prece para começarmos o estudo, tá bom? Vamos fechando o olho, pensando em Jesus. E agradecendo por mais um momento, por mais uma live da noite de hoje. Mais um trabalho, acompanhando a espiritualidade amiga. Muita gratidão, Jesus. Muita gratidão, nossos amigos, nossos familiares espirituais, toda a equipe, toda a nossa família que ajuda a gente cada dia nesse trabalho da divulgação da mensagem de Jesus. Muito obrigada a todos que estão aqui, que Jesus esteja em seus lares, ao lado de todos, abençoe todas as suas famílias, que assim seja, graças a Deus. Olá, Luiz, bem-vindo. Vamos começar agora, tá? Bom, eu estou estudando aqui, eu me chamo Babi, para quem não me conhece, tá? Me chamo de Babi. Voltou! Júlia, seja bem-vinda. Eu faço as lives aqui de terça, quinta e sábado, né? Hoje foi dada para hoje, por conta de um imprevistozinho ontem, mas faço terça, quinta e sábado às 6h30 da noite. Bem-vindos aí quem chega. 6h30 da noite, novo horário, que eu fazia às 7 da noite, tá? Eu estou fazendo às 6h30. E eu estou estudando o livro Lampadário Espírita, que é esse aqui, tá? E hoje estamos lendo a continuação do estudo do capítulo 17 hoje, tá? Perante a prole. E esse livro é de Joana de Ângeles, né? Pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Tá certo? Vamos começar. Geralmente eu leio uma mensagem, faço uns comentários, depois eu leio uma pergunta ou duas perguntas do livro dos Espíritos, e depois eu faço a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é complemento do estudo, tá? Então o estudo acontece dessa forma aqui. Então, gratidão para quem chega por aí, bem-vindos, tá? Vamos começar. Perante a prole, Aldenice, perante a prole. Fitando o anjo corporificado, deixa eu baixar um pouco. Fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dorme, detens-te junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus, em vilegiatura evolutiva, seguindo hoje ao teu lado, sob a direção da tua experiência, naquele corpo que o tempo desdobrará e na fragilidade dos músculos, que se enrijecerão dia a dia. Momentaneamente repousa um espírito que se prepara para as ingentes e santificantes tarefas do porvir. Então, inicialmente, aquela fala, tá? Da situação da mãe, do filho, da responsabilidade em que os pais têm com os seus filhos, né? Quando ele inicia aí a vida, a uma nova encarnação, quando ele ainda é pequenininho, novinho, criancinha, não é? Então ele vem com, você se responsabilizou na espiritualidade, né? Há um planejamento na espiritualidade antes da gente vir para cá, tá? A encarnação é uma chance que Deus nos dá aí para a gente recomeçar, para a gente sempre ter uma nova chance de mudar, se transformar. E o bebê, né, antes de vir para cá, tem esse planejamento. E esse irmão que vem junto, essa família, os dois têm algum compromisso entre si, ou de perdão, ou de um se unir ao outro para um bem maior, não é? Então aqui fala nesse compromisso inicial da criança, do bebezinho ainda pequenininho,
Olá, Will, bem-vindo, bem-vindos aí quem chega, tá? Então fala dessa parte aí primeira, né? De inicialmente do bebezinho, desse cuidado inicial que os pais têm com os filhos. Que fala do início, né? Daquele momento inicial, do sorriso, do cuidado, das noites mal dormidas, né? Esse cuidado todo. Possivelmente, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te a velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso e meigo. Os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. E tem razão, por enquanto. Dás-lhe o legado do corpo, emprestaste-lhes alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar nele alguns dos teus caracteres morais. Ele, porém, te solicita, desde já, mais do que deslumbramento e carinho. Necessita de ti muito mais do que pensas. Os pais não são os construtores da vida, porém, os médios dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para que os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade, descerem ao mundo em agonia demorada. Pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho que Deus te concede por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele. Caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outras existências, prepara-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor à verdade, ao bem e à justiça, em nome do supremo amor. A carne gera a carne, mas o espírito não produz o espírito. O filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas, nunca. Não o ofendas com a falsa valorização dele, em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico, e orientando-o dignamente sem cessar. Então aqui fala que ao longo do tempo, né, desse compromisso que os pais assumem com os seus filhos, e os filhos também assumem compromisso com os seus pais, mas inicialmente, né, a família fica muito feliz em receber aquele ser ali que chega ali, um novo membro da família, não é? Então eles ficam dizendo, é a cara da mãe, a cara do pai, é aquele primeiro contato com a primeira palavra, com o primeiro gesto de carinho, com o primeiro sorriso, né? Tudo é uma experiência muito nova para quem é pai pela primeira vez, para quem é pai pela primeira vez nessa encarnação. Porque em outras encarnações a gente já foi pai, já foi filho de alguém, então passamos por outras experiências. Mas por que tu não lembra disso? Porque Deus deu a bênção do véu do esquecimento, para que se a gente lembrasse de tudo agora, do que a gente fez, a gente não conseguiria perdoar, não conseguiria conviver com a pessoa do nosso lado. Então existe esse véu, para que a gente chegue aqui numa nova roupagem, uma nova carne, né? Novo meio de convivência com espíritos que precisam estar perto de nós para que a gente recomece. Então, que a gente aprenda a recomeçar. E esse ser que chega na família, né? Ou os pais com um compromisso com os seus filhos, é um irmão, talvez, que você tenha feito mal na outra vida, ou realmente precisa dele ali para que a família se reorganize, que a família se perdoe, como se fosse um impulso mesmo, uma necessidade, né? Então, é um compromisso, tá bom, gente? Então, aqui fala, essa família vai receber dessa forma, mas nem a vida toda ele vai passar dessa forma. Nem a vida toda ele vai ficar muito fofinho, bonitinho da juventude da criança ali, né?
todo aquele temperamento. Tem uns que com temperamento um pouco mais tranquilo, os outros mais rebeldes, né, na questão da maturidade dele. Mas a gente sabe que cada ser, cada espírito traz, né, uma bagagem reencarnatória, cada ser traz essas atitudes pretéritas, né? A gente também teve essa pessoa, esse ser que chega, né? Mesmo minúsculozinho, pequenininho, é difícil de imaginar que ele fez alguma coisa, mas ele pode ter feito outras coisas, porque ele é um espírito também eterno, como nós. Então ele também tem um legado, tem uma história aí reencarnatória de várias vidas anteriores. Então ele traz experiências, ele traz conhecimento, ele traz maturidade psicológica, ele traz uma experiência, uma bagagem no seu perispírito, na sua vida em si, não é? Então, ao longo do tempo, não vai ser do mesmo jeito, aquela criança risonha, aquela criança confiante ali. Mas vai haver, ao longo do tempo, ao longo da criação dos pais com os filhos, aquelas más tendências. Se ele é uma pessoa um pouco mais rude, uma pessoa vai se tornando a pessoa, né? Como ele falou aqui, talvez a educação não consiga fazer tudo por ele. Mesmo se você se esforçar a fazer tudo por essa criança, tudo por esse ser, uma coisa que você se comprometeu a se fazer lá, você faz, mesmo se isso não adiantar, né? Caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem em outras existências, prepará-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Então, faça, mesmo se aquele ser, se aquele ser que veio até você como filho não lhe escutar por um tempo, mas um dia ele vai chegar numa situação em que a consciência dele vai pegar, a consciência dele vai ali, não a hora que ele estiver fazendo algo não muito bom, a consciência dele vai bater, uma coisa que você falou para ele, plantou na cabecinha dele, mesmo naquele momento que você disse e ele não ligou, mas vai ter uma hora que ele vai despertar e vai entender que precisa se passar por aquilo, que você falou e estava certa, né? Então, por isso a importância aí de fazer o que você se comprometeu a se fazer, né? Você se comprometeu a criá-lo, a educá-lo, a amá-lo, do jeito que ele chegou. Se ele veio com mais tendências, se ele veio com compromissos aí reencarnatórios um pouco mais complicado de lidar, né? Independentemente disso, a gente deve amá-lo, porque ele se comprometeu lá e ele com a gente, né? Então, ele fala aqui, a carne, né? Joana fala que a carne gera carne. Então, a matéria em si, né? Esse ciclo, né? Da gravidez, que a mulher tem aquele tempo todo ali, daquele ciclo de gravidez, toda aquela experiência gera, né? A outra carne, a outra matéria, outro filho. Mas o espírito não. Você pode criar, pode colocar conselhos naquela mente, mas aquela mente vai desenvolver porque ele já traz algo dentro dele de outras vidas, né? Aqui, todos nós somos espíritos eternos, espíritos de outras encarnações. Então, todo mundo aqui tem experiências, todo mundo aqui tem suas histórias, né? Tem traumas passados que a gente, às vezes, não conseguiu entender ou então lidar com outras situações. E hoje a gente enxerga, hoje a gente está sentindo tudo, um medo inexplicável, algum trauma inexplicável, não é? Então a gente aí vai encontrando ao longo do caminho medos que a gente não entende, vai entendendo depois, e aí a gente aprende a lidar, não é? Então isso tudo a gente traz, tá? Aí continuando aqui para terminar. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios enríquitos de loucura, punhos cerrados, não pode ser do filhinho que acalentaste e mantiveste no calor do afeto, noites e dias a fio, meditas. Como pôde transfigurar-se em sicário cruel, em infortunado algoz? Interrogas contemplando-o com a alma estrangulada e muda, que foi feito do bebê querido que te osculava as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos. Todo ele parece revel. Por quê? Perguntas. Então tem aquela dúvida, por que esse bebê tão bonito que a gente criou, que os pais tiveram esse compromisso de criar, né? Tão bonitinho ali naquele momento, né? Todo aquele cuidado se tornou dessa forma, todo ignorante, né? Tem espíritos que ainda não entenderam algo da vida e são um pouco ignorantes ainda, né? São imaturos. Não que a gente não seja, mas que aquele espírito ainda está um pouco... a gente também está aprendizado, tem os nossos defeitos, mas aquele espírito não tem. Então a gente às vezes imagina que aquele espírito ali vai passar
a gente vai imaginar um futuro para aquele ser, mas nem sempre acontece, não é? Porque aquele ser vem com a história aí, vem com ideias, vem com conhecimento, experiência de outras encarnações. Então, às vezes, chega um momento ali da vida dele que ele quer fazer algo que você não imaginava que ele ia fazer. Então, nem tudo é como a gente espera, né? Somos todos viadantes de inumeráveis excursões pela carne. Erramos e solicitamos oportunidades para reparação. Acumpliciamo-nos com a criminalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Hajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Não te enganes, portanto, se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora, ilumina, esparze as lições reencarnacionistas, com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada, e faz luzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Se os teus filhos depois, expansinados pela falsa cultura ou fascinados pelos europeus de te rechaçarem as lições, esbordoando e ingratos à tua face, terás cumprido com o teu dever, e em silêncio deixa-os ir. Possivelmente eles terão paz também hoje ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam, algumas gemas brutas para lapidação. Faze a tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Então, aqui para terminar, ela já fala por que eles vêm com essa personalidade, por que eles chegam com essas más tendências, porque eles são espíritos reencarnacionistas. Ele tem histórias ali, ele tem algo no coração deles que às vezes ele não conseguiu lidar em uma encarnação anterior. Bem-vindos quem chega aí, tá? Bem-vindo, boa noite. Então, ela fala aqui, a família em si é um compromisso, né? Então, há uma programação na espiritualidade antes da gente chegar aqui, né? As famílias que a gente convive hoje, os relacionamentos, seja familiar, seja amoroso, seja de amigos. Então, todos que convivem conosco têm algum compromisso conosco. Há uma necessidade da gente conviver, né? Mesmo longe, convivência não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Porque existem amigos à distância. Então, convivência num modo assim de energia, de simpatia, né? Então, todo mundo que a gente convive, até aquelas pessoas que chegam até nós realmente para perdão, para a gente se perdoar, se amar, não é? É necessário para a gente. Então, quando vem em família, a gente deve aceitar. Os filhos também, principalmente, porque a gente está falando aqui mais das crianças, né? Dos filhos em si. Então, a gente deve aceitá-lo do jeito que eles chegam, do jeito que eles desenvolvem. Faça a parte que você prometeu, que você se responsabilizou perante os filhos, quando eu chegasse aqui, para ensiná-los o Evangelho de Jesus, porque ela prioriza aqui no final da mensagem. Mostrar o Evangelho de Jesus, mostrar o bem, mostrar o caminho do caráter, o caminho do bom senso, tudo certinho para que ele coloque tudo na cabecinha dele de novo, para que em algum momento da vida dele, quando ele esteja perante uma aflição, perante uma dor e perante uma frustração, que ele aprenda a lidar. Porque, às vezes, os pais protegem muito os filhos. Claro que cada um tem um motivo para proteger. Claro que tem que ter aquela atenção. Mas, às vezes, protege demais, demasiado, achando que é propriedade. Mas, na verdade, é um espírito que vem acompanhar a sua jornada. Não é que você... Você, claro que tem um comando dele até certa idade, né? Mas não é verdadeiramente seu. É um irmão seu. Tá? Ele tem a individualidade dele, ele tem a vida dele. Quando chega a uma certa idade, ele vai aprender a fazer escolhas, vai aprender a passar pelas frustrações, vai aprender a se levantar quando errar. Então, ele precisa passar por tudo isso. É como se fosse a gente perante Deus, né? Deus dá a chance para a gente vir para cá. Então, a gente precisa aí passar pelas dores, pelas frustrações e aprender a se levantar só. Porque ele não vai ficar carregando. Claro que tem momentos, gente, e com as nossas dores, com as nossas frustrações, a gente vai pedir ajuda, né? Para que a gente tenha força e fé e continue caminhando.
Mas Deus quer que a gente tome a atitude de andar com os próprios pés, tá? A gente nunca está só. A gente está sempre acompanhado da espiritualidade, do nosso guia. Mas tem coisas que a espiritualidade não vai fazer, só a gente. A espiritualidade dá um suporte para a gente. Os nossos amigos aqui dão um suporte para a gente. E direciona através de intuições, né? De preces. Quando você vai fazer uma prece, ele manda intuições, manda ideias, para que você consiga aí passar por esse problema. Então, esses filhos não são propriedade dos pais, tá? É cada um com sua individualidade, com seu compromisso aí, mas não deixando de amar, porque depois daqui, né? Depois que o desencarne do pai ou do filho, eles vão continuar se amando. Quando há amor, quando há o amor divino, né? Um amor realmente forte e verdadeiro, vai muito além da matéria. Então vai durar muito além daqui. Até quando desencarnar, né? Vai continuar esse amor existindo, né? Não vai deixar de existir, tá bom? Então vamos falar aqui vamos finalizar aqui falando também de outro ponto importante para terminar essa mensagem aqui, para a gente entrar no Livro dos Espíritos, tá? Falando de mostrar o Evangelho de Jesus para os filhos, né? E até os pais também vão aprender, porque muitas vezes nem eles fazem a prece direito, nem eles têm o hábito de orar. Então isso vai impulsionar a família toda a querer ficar reunida, né? Evangelho no lar, para quem não conhece, não é questão de que é espírita, porque o senhor fala muito que evangelho no lar, né? É só para quem é espírita. Não, os próprios espiritismo não é só para os espíritas, é para quem também não é. É para o evangélico que quer conhecer, é para o católico que quer conhecer. Então, o espiritismo é uma forma de estudar, uma ferramenta. Então, o evangelho no lar é a mesma coisa. Qualquer pessoa de qualquer religião pode pegar um dia na semana, um horário fixo, tá? E colocar aí, pegar uma Bíblia ou um Evangelho segundo o Espiritismo, outro livro que você goste. Pega um dia na semana, um horário, né? E leia, faça uma prece inicial, né? Ou vou colocar uma música para quem tiver à vontade. Faça uma prece inicial, você lê a mensagem. Se você fizer só, você nunca vai estar só, como eu tinha comentado aqui. A espiritualidade, né? Nossos amigos, eles se comprometem conosco e a gente se compromete com eles. Então, todo o evangelho, eles estão aqui conosco, né? Então, a gente lê essa mensagem, abre aleatório ou abre normal, né? Seguido, e lê essa mensagem do dia, né? Você comenta suas ideias que você entendeu da mensagem, depois fala a prece final. Isso é o evangelho no lar. O evangelho no lar não necessariamente tem que ser evangelho segundo o Espiritismo. Não, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar outro livro, né? Qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer, não tem isso não. O evangelho no lar é como se fosse realmente uma comunhão, né? É como se fosse um momento ali com Jesus no seu lar. Claro que não é só no evangelho no lar que tem que ter esse contato, é diariamente, porque o evangelho no lar é como se fosse uma reunião ali teórica, né? Você fala, você lê, você entende, mas você só vai aprender mesmo no dia a dia, na prática ali, todo dia com seus filhos, todos os dias ali com as dificuldades, com as dores suas, com as dos seus filhos, com as dos seus pais, com as dos seus avós, qualquer pessoa ali que você convive. Então é na prática que a gente vai aprender, tá? O evangelho é para harmonizar o lar, é para que os amigos espirituais estejam cada vez mais perto de você. E também tem outro detalhe, que a gente também, com o tempo, né, com essa prática do evangelho no lar, vai fazer com que nossos pensamentos se harmonizem melhor, que as boas companhias fiquem mais perto de nós, mais frequentemente, tá? Boas ações também, bons pensamentos, tá? E boas palavras, não é só o evangelho em si, tá? Então é tudo um leque de ferramentas aí para nos auxiliar, tá bom? Não é só ler. É ler com o coração aberto, é orar com o coração aberto, é agir também, tá? Porque senão vai fazer tudo de qualquer jeito. Não é assim. A gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para que a gente receba essas energias do alto, né? Esse amor do alto, para que a gente consiga aí caminhar diariamente com todas as dificuldades que aparecer. Tá certo? Então aqui terminamos a mensagem do livro Lapadário Espírita. Bem-vindos que chega por aí, bem-vindo, boa noite. Vamos ler uma pergunta ali do Livro dos Espíritos, tá? Que ela nos pede para ler o seguinte. Do livro 2, capítulo 4, tá?
que fala da pluralidade das existências, né? O subtema que ela pede para a gente ler é semelhanças físicas e morais. Então eu vou ler duas perguntinhas aqui para a gente, tá? A pergunta 207, aí Kardec pergunta: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral? Então ele pergunta aqui se transmite tanto moral como física a semelhança, né? Aí os espíritos respondem: não. Uma vez que tem a alma ou o espírito diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Então aqui os espíritos nos esclarecem que há semelhança de carne, né? É claro que cada um tem sua individualidade, cada um tem sua aparência física não muito igual, mas semelhantes por conta da consanguinidade, por conta da família. Claro que vocês sabem porque tem irmãos que parecem muito com avós ou parecem muito com o pai, isso é normal. Mas na questão do espírito, é como eu comentei no início da live, cada espírito tem sua individualidade, tem suas experiências, tem suas mais tendências, então cada espírito aí é individual, diferente um do outro, mas na questão do físico, né, da matéria, da aparência, pode ser semelhante sim, por conta da consanguinidade, tá bom? E ele continua aqui, os espíritos: de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos? Então Kardec aqui, né? Aí fala e responde: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências, né? Então ele fala de onde provém as semelhanças morais que existem alguns entre pais e filhos. Então semelhança moral aí já fala de energia, né? De simpatia, espíritos simpáticos, amigos. Então a energia deles, né? A sintonia deles são semelhantes. Por isso que a gente vê tanto pai, muito amigo do filho, muito ali presente com o filho, né? Muito filho ali, muito presente com o pai, com o avô, né? Muitas vezes é muito mais apegado ao pai, muito mais próximo ao pai por questão de energia, de simpatia, do que com a mãe. Então é muito questão de sintonia, tá? Então ele responde aqui simplesmente por sintonia, por atração, é espírito simpático, energia semelhante, tá? É lei de ação e reação, né? Ela é lei Ai, Jesus, fugiu da mente. É a questão da sintonia, lei de sintonia, né? A questão da sintonia. Você tem uma sintonia, uma energia um pouco melhor, né? Pensamentos bons, atitudes boas. Então vão chegar pessoas ao seu redor, na sua vida, né? Que vão ter as mesmas energias, as mesmas atitudes suas, vão se aproximar de você, tá? E quando você tem atitudes melhores ou então ruins, vai ser da mesma forma. Então que cuidemos aí da nossa sintonia, né? Tem esse ponto também. Tá? Então, esses pais, esses filhos se aproximam por conta da sintonia e da energia, tá? Que eles têm, semelhante. Aí a pergunta aqui, 209. Aí Kardec pergunta: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho, né? Aí os espíritos respondem: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Então aqui fala na questão do por quê, né? Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Às vezes você encontra uma família tão boa, um pai tão bom, uma mãe tão boa, e vem um filho tão ignorante, tão rebelde, né? Olha os cachorrinhos aí dando boa noite. Eu tenho um cachorro, tá? Cachorrinho gato. Tá bom. Tá? Então a gente encontra esses pais tão batalhadores, né? Fazem tudo pelos filhos, tá? E os filhos são ingratos com os pais, né? Então aqui ele fala, melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. E porque os pais são assim, os filhos são assim. Os filhos não deviam seguir o exemplo do pai, não deviam seguir o exemplo dos conselhos da mãe, do pai, para que se tornem melhores, porque eles são assim, né? Porque eles também têm essas tendências, também são espíritos errantes, né? Aí a espiritualidade responde: o mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem. Então isso é na espiritualidade, né? Aquele espírito ali tem mais tendências, e quando chega aqui à Terra, vem com pais bons justamente para ele não cair
muito mais, tem uma atitude não tão grave quanto se ele tivesse pais um pouco mais desequilibrados, né? Porque se ele tiver pais desequilibrados, com as más tendências dele também, ele vai cair muito mais rápido. Então, ele tem esses pais um pouco mais seguros, né? Não que eles não tenham defeitos, mas são um pouco mais equilibrados. E eles têm esse direcionamento para o filho, para que o filho não caia tão fácil, tá? E ele dê bons conselhos, né? Realmente fiquem junto desse ser, desse filho, para que ele se direcione no caminho do bem. Tá? Então, eles podem pedir pais bons, pais um pouco mais maduros, para quando ele chegar aqui, tiver esse direcionamento, tá? Bom, e o evangelho aqui para nós terminarmos o estudo. Vocês estão gostando do estudo? Digam aí. Falei, meu Deus, digam aí. Podem comentar, tá, gente? Fiquem à vontade. A live não é só minha, tá? De todos aqui que chegam aqui. Quiserem comentar, fazer algum comentário, que quiserem falar inspirado aí, vocês receberem alguma inspiração, alguma intuição, podem comentar aqui que eu vou ler, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, vamos ler aqui a parte do evangelho que ela nos pede para falar, tá? Então, ela nos pede para falar de que capítulo? Capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, vamos ler um trechinho, um espírito protetor aqui, que ele fala, tá? O subtema é a cólera, certo? Vamos lá. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Nada, querida, bem-vinda aí. Chega atrasada não, chegou na hora que tem que chegar. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base do orgulho ferido. Não é orgulho ferido, por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir um cólera ou os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem a... Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, quando não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que a sua primeira vítima, mais uma outra consideração, deveria sobretudo detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama, e que o desgosto mortal, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, esse trechinho do item 9 aqui da cólera é de um espírito protetor de Bordeaux, né, 1863. Então, ele fala aqui, a gente, né, tem um livro aí que eu estou estudando também com minha mãe, chamado Amor Imbatível Amor, que fala muito do instinto, né, fala muito daquelas coisas imediatistas que a gente quer na hora, que a gente se desequilibra muito fácil, a gente ainda carrega muitos instintos dentro da gente, é algo muito difícil de lidar, muito difícil de controlar. Por quê?
porque a gente ainda traz de outras existências, de outros tempos, tá? Hoje está muito melhor, consegue discernir um pouco ainda, mas antes era um pouco pior. Mas ainda trazemos, tá? Ainda trazemos esse desequilíbrio, esse desequilíbrio muito fácil. A gente não consegue passar um dia inteiro muito feliz, né? Claro que ficar sorrindo o tempo todo não é normal. Mas a gente não consegue passar um dia inteiro sem oscilar. A gente sempre está estressado, está bem, ou está chorando, ou está feliz, está rindo. Tá? Então é sempre assim. Então a gente oscila bastante. Então essa cólera, né? Ela é quando a gente não nos vigia, tá? Quando não nos vigiamos de tal modo que quando a gente se deixa levar por ela, a cólera é um estado muito desequilibrado, né? De irritabilidade, de impaciência, tudo aí que você imaginar que não seja bom pra gente, tá? Então, ela não nos faz mal, tá? Então, esse instinto faz com que a gente se deixe levar muito, né? Não se controle, não observe quando a cólera começa a se exacerbar. Por exemplo, a gente tem um momento aí de impaciência, né? É um ponto. A gente perde muita paciência quando faz prece. Aí quando essa situação aparece, né, na nossa frente, a gente começa a perceber: ah, fulano está tirando minha paciência, mas não é fulano que tirou, foi você que não está com paciência mesmo. Aí nesse momento você percebe que não está com paciência. Começa aquela vontade de impaciência, de estresse. Quando você se observa no início, é ótimo. Aí você já respira, já faz uma prece e pede à espiritualidade apoio, pede à espiritualidade ali que lhe acalente naquele momento, que reorganize, você se reequilibre novamente para que você não faça algo pior, né? Porque se a gente deixar levar pelo estresse, pela preocupação, pela ansiedade pela impaciência, né? Algo ali vai sair da sua boca que não seja bom, você não vai tomar tudo muito boa e vai piorar uma situação que já está ruim. Então, quando você percebe no início, você respira e já raciocina melhor, tá? E ele fala aqui, né? Se a gente visse a gente dessa forma, se a gente se enxergasse de fora, a gente estressada, a gente não ia se reconhecer, porque a gente fica totalmente de outra forma, a gente nem parece a gente. A gente fica realmente como um animal, a gente fica descontrolado, né? Então, ele fala aqui, teria medo de si ou se acharia ridículo, então você ia se achar, ia ter vergonha de você, se você se visse. Então, por isso que o Espiritismo, o Evangelho de Jesus fala, né? Muito em orar e vigiar, né? Fazer a oração, estar em estado de prece diariamente, a todo instante, tá? E vigiar os pensamentos, vigiar as nossas atitudes, nossas palavras, né? Existe também a lei de sintonia, como eu falei antes, né? E a gente sabe que a gente está no mundo material, né? Transitório, existem encarnados e desencarnados, tá? Então a gente tem espíritos doentes ainda. Então também existem desencarnados doentes. Quando a gente tem uma atitude infeliz, quando a gente se coleriza, quando a gente tem aquela impaciência, essa vibração atrai esses irmãos, né? Então é uma sintonia. E quando eles chegam perto da gente, aí começam a vir outros pensamentos. Você não sei se vocês já perceberam. Vocês ficam estressados, de repente começa a chegar um monte de pensamento que não tem nada a ver com o que você estava pensando, começa a alimentar ali. E você acha que é você, mas não é, né? Então começa a chegar pensamentos. Então, por isso é muito bom, né? Muito importante a gente enfatizar a questão da sintonia, de se orientar nessa questão, você perceber esse desequilíbrio, voltar ao equilíbrio novamente para que esses irmãos também não sofram, porque não é questão dele nos atingir, porque muitas vezes não é a intenção dele nos machucar, é porque a gente vai nos prejudicar e vai incentivar mais essa cólera neles. Então, os dois são prejudicados, né? Então, tem que fazer uma prece na hora desse momento para que eles também sejam auxiliados, tá? Porque esses irmãos também estão doentes, como nós. Tá? Então, precisamos fazer essa prece, essa oração, para que esses irmãos também entendam, né, que não é necessário ficar dessa forma. Não é questão de afastar, né? Se eles chegam às vezes por aqui, principalmente em Evangelho no Lar, principalmente em lives assim, existem irmãos, não fiquem tão assustados, tá? Não fiquem tão assim, porque a gente está rodeado de testemunhas. Sejam amigos espirituais que querem sempre nos ajudar, sejam irmãos que precisam de ajuda. Então, que a gente não tenha medo, que a gente não tema, porque sempre vamos ter essa assistência espiritual, tá? Então, que a gente, primeiramente, tenha essa vigilância, fazer a prece,
tá? Para esses irmãos, para a gente vibrar por nós também é importante, tá? Então, que a gente, nesse momento, a gente busque Jesus, esse momento de cólera, de estresse. Quando a gente não conseguir se acalmar, a gente pede a Jesus, Jesus, por favor, me torne o reequilíbrio de novo, ajuda esses irmãos que estão do meu lado, tá? As pessoas que estão ao meu redor, e tenham certeza que vocês vão ser assistidos. Nós somos sempre assistidos, tá? Então, que essa prece, tenham certeza que vai reharmonizar o ambiente, tá? Quem mora com você, você mesmo e os espíritos desencarnados, tá bom? Então, às vezes, essa vigilância pode ajudar bastante a gente, tá bom? Para evitar momentos de você falar coisas piores que a situação já tá tensa. Aí você fala muito mais coisas aí felizes, aí a energia vai ficando um pouco mais pesada. E a situação piora, não resolve nada. Então, que busquemos essa espiritualidade, porque eles estão ali, né? Às vezes eles estão do nosso lado, mas o problema é que não conectou com a gente, porque a gente está estressado, está preocupado, está ansioso. Então, não tem como eles se comunicar conosco. Então, a gente tem que fazer a nossa parte em quê? Em agir para o bem, em pensar no bem, fazer a nossa prece diariamente, tá? Falar boas palavras, assistir coisas mais saudáveis, ter leituras mais saudáveis, tá? Então, isso tudo contribui para que a espiritualidade esteja ao nosso lado, tá bom? Então, cachorro ainda dando boa noite. Bom, gente, vamos terminando o estudo por aqui. Eu vou colocar uma música pra gente ouvir para terminar, que eu sempre coloco, tá bom? Ok? Vamos lá. Obrigado pela companhia de todos aí. Vamos colocar a música pra gente aqui ouvir, depois para a prece final, tá? Para terminar o estudo. Obrigado para quem esteve conosco aí à noite, nessa noite, para aprender um pouco mais. Gente nova chegando por aí também, bem-vindos. Vou colocar uma outra música aqui. Um momentinho. Vamos lá. Se seja, querida. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Vamos escutar a musiquinha e já vai para a prece, tá? Ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra sonda e conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma e quero você.
Tudo é novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do rio que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, a dor da alma e queremas eu ouvi tua voz, teu falar, me canto. E saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, meu falar, me canto e seguir caminhar e saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Então vamos agora fazer a nossa prece, tá? Vamos colocar aí vou colocar aqui a oração de São Francisco, tá? A gente aí vai mentalizar as pessoas que estão precisando de ajuda, desencarnadas, que desencarnaram, familiares que desencarnaram, irmãos nossos que estão precisando de ajuda, desencarnados, os nossos familiares aí que estão aflitos, quem tiver uma família aí que está precisando de ajuda de oração, a gente também, tá bom? Então vocês fecham o olho, mentalizem as pessoas que precisam de oração e vamos fazer essa corrente aí grandona aí de energia aí para o planeta todo, tá bom? Que o planeta tá precisando muito de pressa, tá bom? Então vamos lá. Pois andando que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Compreender que ser compreendido, amar
esse amor, pois amando, esse recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, espírito, ora de Bom, gente, ficadinha aí. Oi, obrigado aí, tá? Boa noite. Boa noite. Semana que vem estaremos neste mesmo horário retransmitindo a sua live aqui pelo Faroluz. Muito obrigado. Ok, tá, gente? Sábado aí, todo sábado estaremos aqui. Agora tem sábado, vai ter um sábado de cada mês e eu trago um convidado aqui, tá bom? Mês que vem, esse mês tem um e mês que vem já tem outro já combinado. Aí eu lhe aviso. Obrigado. Um abraço Beijo, a todos gente. aí. Muito obrigada aí. Boa noite a todos. Uma boa semana para vocês. Tá bom. Muita paz, Beijo, muita boa luz. noite. Tudo de bom. Assim seja. Boa Tchau. noite.